E aí, minha galerinha, vamos lá então, né? Vocês têm pedido esse vídeo com bastante frequência, tá? O negócio é o seguinte: água proteica. Não venham com marcas, não vou cair em falar de marca aqui, porque isso vai trazer problema. Mas a gente vai analisar pontualmente o que confere a ideia da água proteica. E aí cabe a vocês, né, com as informações que eu vou trazer aqui, analisar dentro do mercado, considerando custos, benefícios e se realmente vale a pena dentro do teu objetivo hoje, tá? Agora, vou confessar para vocês, eu deve fazer 3 meses, tá? Eu tava na farmácia, olho pro lado e tava ali, não sei o que, protein. Aí eu, tá, isso aqui é um iogurte? O que é isso aqui? Né? Eu abri ali, tipo, pô, tem water. Tá, então, é água proteica? Isso aqui é água com proteína? Fiquei, cara, mas tá não, beleza. Até olhei o valor assim, fiz um cálculo rápido, tá, ruim não é. Mas vamos trazer para uma análise um pouco mais técnica, científica e com calma aqui as coisas, tá? Acho que vocês vão gostar bastante do que eu produzi aqui para vocês. Antes de qualquer coisa, não se esqueçam, se inscrevam no canal para não perder conteúdo que nem esse. Conteúdo igual esse, gratuito, vocês não vão ver em lugar nenhum. Ou seja, um cara que tem a parte técnica para analisar isso, oferecendo de maneira gratuita para vocês, sem ficar criando polêmica em cima de marketing ou nada do tipo. A ideia é trazer exatamente o que o conteúdo técnico diz aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Fabrício de Grandes, sou o CEO do nosso Clube da Performance, onde a gente tem diferentes programas voltados para praticantes de esporte, exercício físico. Eu sou nutricionista, profissional de educação física, sou especialista em algumas áreas ali que envolvem movimento humano, nutrição esportiva, mestre e doutor em nutrição aqui pela Universidade Federal de Pelotas. Além disso, eu sou docente universitário e, claro, como eu falei, nutricionista clínico há muitos anos já, tendo atendido mais de 5 mil pacientes, juntando aqui a minha cidade de maneira remota ao longo do Brasil e fora. Vamos falar hoje sobre água proteica, mas assim, falar pensando em evidências, não o que o marketing traz. Vamos por ponto. Então, o negócio é o seguinte: primeiro ponto aqui é entender que de todas as águas proteicas que eu analisei, a gente vai compreender que nem todas são iguais, né? O termo água proteica, pelo que vem se trazendo hoje, né, seria o formato da bebida, mas não vai informar, por exemplo, galera, a qualidade nutricional da proteína utilizada, né? Porque pensem assim, no mercado a gente pode dizer que tanto produtos elaborados com whey protein isolado, whey protein concentrado, proteína de soja, proteína de ervilha, colágeno hidrolisado, adicionar aminoácido isolado também, por exemplo, os BCAAs, tudo isso a gente pode chamar de um produto proteico, né? Então, muito cuidado com isso, porque, por exemplo, 2 garrafas, né, que vão declarar lá 15 gramas de proteína ou 20 gramas de proteína, né? Elas podem produzir sim respostas metabólicas, né, orgânicas bem diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente pegar, agora eu vou trazer um exemplo de marca, tá? Até falei que não ia fazer isso, mas acho que vai acabar que uma hora ou outra eu vou ter que trazer aqui para vocês, né? Que é da Isopure, tá? O Protein Water da Isopure, que ela é com o whey protein isolado, né? Enquanto isso, aí não vou falar das outras marcas, né? Que essa aí ela declara 15 gramas de whey protein isolado, ultrafiltrado, além de adição de eletrólitos, né? Esse perfil vai tornar, claro, de uma qualidade maior e muito provavelmente de um valor maior. Agora, a gente tem outras marcas, né? Não vou citar aqui o nome, né? Mas que vocês vão conseguir analisar ali no rótulo, né? Então fiz o elogio aí a essa marca, então não tô, de novo, tá, pessoal, pelo amor de Deus, não tô criticando essa marca, pelo contrário. Mas a gente tem e não tô induzindo a comprar, hein? Não é para sair comprando, tá? Só tô falando que ruim não é, tá? Agora, a gente tem, por exemplo, outros modelos de água proteica que uh, em sua predominância pode ser o colágeno, né? Então a gente está falando de 2 marcas,
onde ambas vão ter 20 gramas de proteína, mas enquanto uma a gente está falando de uma proteína de alta qualidade, vocês já vão entender o porquê de alta qualidade. Outra, a gente está falando de uma proteína que talvez não tenha uma devida qualidade para justificar o valor, pelo menos, né? Então, por mais que a gente contabilize, por exemplo, colágeno como proteína no rótulo, né? Ele vai ter, a sua característica é de ter baixíssima concentração de aminoácidos essenciais, leucina, não tem triptofano, né? Então, ele não vai ser considerado equivalente ao whey, por exemplo, com o objetivo de hipertrofia ou para maximizar a síntese proteica, né? E a adição do BCAA, por exemplo, também não transforma automaticamente o colágeno numa proteína completa, tá? Porque agora vocês vão entender com calma o que que acontece, tá, pessoal? Quando a gente fala do grande macronutriente proteína, do grande macronutriente proteína, a gente pode diferenciar esse macronutriente conforme os blocos que constroem esse macronutriente, né? No caso das proteínas, a gente vai estar falando dos aminoácidos, e uma das grandes diferenciações que existem entre fontes proteicas é a gente poder chamar elas, né? Isso já vem há muito tempo, inclusive a gente ainda usa essa nomenclatura, de uma fonte completa ou incompleta, tá? E o que que seria, galera, uma fonte completa ou incompleta? Enquanto a fonte completa, ela tem todos os blocos, então todos os aminoácidos que a gente não consegue produzir, ou seja, a gente tem que comer, né? E aí eu vou citar para vocês aí o whey protein, né? Utilizei esse grande exemplo, acho que é o mais fácil da gente sintetizar. Mas a gente pode estar falando, por exemplo, de proteínas de origem animal, como carne, né? Proteínas gerais de origem láctea, né? Então iogurte, leite, whey protein, né? Os ovos também são excelentes exemplos, peixes, que são proteínas que têm todos os aminoácidos. Por que é importante que essas proteínas tenham todos os aminoácidos? Porque para síntese proteica, para maximizar a hipertrofia, e não a proteína não participa só da hipertrofia, né? Por exemplo, né, galera, hemoglobina, né, uma proteína, né? Então a gente vai estar falando tanto da construção muscular, mas de outros pontos extremamente importantes que envolvem a proteína no nosso contexto, certo? Então é muito importante que a gente sempre procure fontes completas. Por que se critica, por exemplo, tanto o vegetarianismo, o veganismo, né, com relação a fontes de proteína? Porque, infelizmente, se a gente pegar no mundo vegetal, a única fonte proteica, que é uma fonte proteica completa, seria a soja, se eu não me engano, né? Então seria a única fonte proteica que dali a gente tem todos os aminoácidos essenciais. Por que a galera fala que tem que combinar arroz com feijão? Né? Porque quando a gente combina os aminoácidos do arroz e os aminoácidos do feijão, a gente consegue ter todos os 9, são 9 aminoácidos essenciais. Mas quando eles estão separados, no feijão falta um essencial e no arroz falta outro essencial, que inclusive eles se complementam. Certo? Agora, de maneira geral, proteína completa é do whey protein, né? Dos lácteos, dos ovos, das carnes e da soja. Certo? Enquanto isso, se a gente for pensar no colágeno isolado, não é uma proteína completa, tá? Então, nunca vai ser equivalente a um whey protein, por exemplo. Isso é uma coisa meio óbvia. Eu não sei por que a galera tenta empurrar para vocês isso. É meio óbvio. Ou seja, nem toda água proteica é igual, porque enquanto uma pode ter fontes proteicas que são incompletas, ou seja, a qualidade cai muito, né? A gente tem águas, né, que a fonte proteica ela tem uma característica mais completa, né? Então, aminoácidos essenciais que a gente precisa consumir, etc. Agora, outra confusão que muita gente faz. Não quer dizer, né? Não quer dizer que então, se o whey protein e leite são fontes proteicas completas, então tanto faz. Não, né, pessoal? Porque ainda que tenham todos os aminoácidos, por exemplo, 200 gramas de leite vai ter lá, acho que 6 a 8 gramas de proteína, né? Depende do leite. Enquanto que, por exemplo, na mesma equivalência energética de whey protein, a gente vai ter lá seus 20 a 24 gramas de proteína. Então, né, tem esse diferencial também.
Atenção, eu não estou dizendo que um alimento é melhor do que o outro. Eu estou comparando as proteínas. Eu estou comparando as proteínas, tá? Agora, o conteúdo proteico no rótulo, ele não pode nunca ser interpretado isolado. Então, além de ter essa diferenciação entre qualidade da proteína, conforme, né, ela ser completa ou incompleta, conforme o teor de aminoácidos. Então, recordando, se tem os 9 aminoácidos essenciais, como o whey protein, a gente chama de uma fonte proteica completa, enquanto o colágeno a gente não vai chamar de uma fonte proteica completa. Isso deliberadamente torna o colágeno ruim e o whey protein maravilhoso? Não, não é isso que eu estou falando. Estou fazendo uma comparação. Além disso, a gente ainda compara quanto? Digestibilidade, né? Não só composição de aminoácidos, mas concentração de leucina, né? Que é um aminoácido que é chave na síntese proteica muscular também, né? Com relação à capacidade de estimular essa síntese proteica. Então, duas bebidas, não água, vamos lá, né? Duas bebidas com a mesma quantidade de proteína. Então, whey protein, colágeno, com 20 gramas de proteína, tem valores biológicos e aplicações clínicas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, o rótulo, ele pode estar dizendo 20 gramas de proteína. Mas a pergunta é, 20 gramas de qual proteína? De qual proteína? Porque nutrição, quantidade e qualidade não são sinônimos. Beleza? Então, primeiro ponto, galera. O músculo, ele não vai ler a tabela nutricional. Ele vai responder ao perfil de aminoácido que tem ali. Então, quando a gente pega um alimento, uma água, tanto faz, tá? É só para a gente se inteirar aqui do que eu vou trazer de explicação para isso, para vocês chegarem a uma conclusão junto comigo, né? Então, quando o alimento está dizendo ali, fornece 20 gramas de proteína, o nosso corpo, ele não interpreta só isso. Porque uma coisa é 20 gramas de proteína associado, né, ao arroz e feijão, que não estou fazendo uma crítica, atenção, tá? Outra coisa é as 20 gramas de proteína dentro do whey protein. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, não se esqueçam que a gente tem 3 macronutrientes que vão fornecer caloria, além de um que não é nutriente, que é o etanol, o famoso álcool, né? Mas a gente só obtém caloria de proteína, de carboidrato e de lipídio. Onde não se esqueçam que um produto pode ter as 20 gramas de proteína e ainda 15 gramas de carboidrato, 5 de lipídio. Por isso que, por exemplo, para atingir 20 gramas de proteína com alimentos que não são fontes completas, por exemplo, alimentos de origem vegetal, muitas vezes a gente tem que colocar muito volume e fica, consequentemente, um volume calórico muito alto também, certo? Então, a gente tem que analisar profundamente a rotulagem nutricional, né? Por exemplo, não faz sentido, aí a gente vai contextualizar depois, né, com os objetivos, uma pessoa que está emagrecendo comparar dois produtos com 20 gramas de proteína, ambos terem o mesmo perfil de aminoácido, mas um ainda tem muito carboidrato associado, muito lipídio associado, e o outro zero. Então, por exemplo, comparar o whey protein com atingir as mesmas quantidades proteicas através de macarrão e ovo. Porque tu vai ter que colocar um volume calórico ali, né? Eu usei um exemplo ruim, mas vou tirar o ovo para não ficar macarrão e molho. Tá? Acho que assim fica mais fácil, né? Além disso, os aminoácidos que compõem a proteína, né? E em que proporções também, a gente tem que analisar. Então, como eu falei, quando a gente olha uma água proteica que é oriunda da proteína de colágeno, é diferente totalmente diferente de uma água proteica que é oriunda da proteína de whey protein, certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, leucina, por que a leucina é tão importante, né, pessoal? Porque ele atua como um sinalizador metabólico. Tá? Então, ele ativa muito uma via, o nome dessa via, para quem não conhece, é mTOR C1, tá? mTOR, tá? Que é uma via relacionada à hipertrofia, principalmente a síntese de proteínas musculares. Né? Então, a leucina ela meio que funciona como um interruptor ali que vai informar para a célula que tem disponibilidade de nutrientes para iniciar o processo e tal, mas claro, contextualizando todo o contexto orgânico que aquele sujeito se encontra. Por exemplo, se tem leucina suficiente, mas o cara come 200 calorias por dia, não adianta de nada, né? Então,
É por isso, além da gente ter a composição aminoacídica completa, a leucina é um aminoácido essencial. E aí, de novo, por que ele é essencial? Porque a gente precisa comer. A diferença entre ser um aminoácido essencial e não essencial é que não essencial, tipo a glutamina, a gente produz, nós mesmos damos conta de produzir. Tá? Agora, o essencial, o próprio nome já diz, a gente tem que buscar. Né? Então, por isso que proteínas de alta qualidade tendem a promover uma resposta anabólica superior. Por exemplo, comparando whey, leite, soja, peixe, carne com colágeno, com arroz e feijão, com proteína da ervilha, é óbvio que elas são muito superiores em questão de resposta anabólica. Né? Então, além de fornecer uma resposta de leucina em quantidade adequada, elas apresentam também um perfil completo de aminoácidos. Agora, por outro lado, né, como eu falei, proteína do colágeno hidrolisado, que tem uma baixíssima concentração de leucina, muitas vezes é pobre, não tem triptofano, não tem aminoácidos, vários aminoácidos essenciais, né? Embora possam contribuir para a ingestão, vocês estão entendendo? Os blocos de construção que tem ali, então, embora possa contribuir para a ingestão proteica, não é a mesma qualidade. Não é. Então, a primeira coisa que a gente liga o alerta quando vai ver esse modelo de água proteica por aí é a comparação de qual é a fonte proteica que tem ali, tá? Então, por que que o whey e colágeno nunca serão equivalentes para hipertrofia? Ambos são classificados como proteína, mas a composição é completamente diferente. Então, isso vai determinar funções muito distintas no nosso organismo. Então, por exemplo, além da gente ter no whey protein, né, ser ele considerado uma proteína completa por ser de origem láctea, né, obtida ali do soro do leite, ele tem todos os 9 aminoácidos essenciais nas quantidades necessárias para estimular a sustentar a síntese proteica muscular. Ele também tem alta digestibilidade, concentração elevada de leucina, né? Agora, o colágeno hidrolisado já é uma composição muito diferente. Já é mais rico em prolina, glicina, né? Que são aminoácidos já mais ligados ali, por exemplo, à cartilagem, outros tecidos conjuntivos. Agora, se a gente pensa em aminoácidos essenciais, tem baixa concentração de leucina, né? Então a gente considera inclusive uma proteína incompleta. Então essa diferença aqui, ela tem uma consequência prática, na minha concepção, a mais importante, né? Então, quando a gente vai comparar, a primeira coisa é, pô, peraí, essa aqui é de origem do colágeno, essa aqui é de origem do whey protein, vai dizer no rótulo. Se tá o mesmo valor, não faz sentido algum eu pensar na do colágeno. Algum, né? E claro, quando vocês vão para a compra do produto, vocês vão se questionar. Como eu falei, né? Ó, conforme os objetivos. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. O que a gente sabe, tá, galera? É interessante que a gente consuma por dose proteica, né? Então, ainda se estabelece na literatura, apesar de ter tido um trabalho ou outro que mostra que talvez não seja bem assim, a gente está bem mais estabelecido que é preciso que a gente distribua as proteínas ao longo do dia. E para distribuir a proteína ao longo do dia, se recomenda que a gente trabalhe com uma gramagem ali de 0,3 gramas de proteína por quilo de peso, 0,3, 0,4 por refeição. Então, por exemplo, de maneira geral, claro que o nutricionista, como eu, iria direcionar uma coisa mais individualizada, mas de maneira geral, a gente vai trabalhar com uma dosagem ali que vai de 0,3, 0,4 para 5 refeições por dia, contendo essa dosagem de proteína minimamente, né? De maneira geral, né, pessoal? Óbvio, vai diferir, recomposição, hipertrofia, performance, né, emagrecimento, enfim, mas de maneira geral a gente trabalha assim. Então, por exemplo, existe uma dose ideal ali no cálculo? Cara, não, mas existe uma dose proteica ideal para ti. Então, por exemplo, se tu é uma pessoa que está buscando hipertrofia, tem 100 quilos, e tu acha que uma refeição tua de água proteica com 10 gramas de proteína vai ajudar alguma coisa, tu tá maluco, né? Não vai, né? Não vai. Então, até pode ajudar, mas tu vai ter que complementar. Então, treinou, comprou uma água proteica de 10 gramas, uma pessoa pesada.
Não, né, velho? Isso não vai te ajudar nunca. Tu vai ter que complementar de alguma forma. Se for uma água proteica de baixa qualidade, tipo colágeno, por exemplo, pior ainda, né? Agora, qual é o pulo do gato aqui, galera? Que algumas marcas já se ligaram, inclusive. Cara, dependendo do que é que tu tá fazendo no teu treino, se daqui a pouco tu tem um treino acima de 90 minutos, se tu é um corredor, se tu é um crossfiteiro, ou se tu é um cara que só faz musculação, é totalmente diferente a tua requisição de macronutrientes e de eletrólitos, de micro, conforme o estímulo. Então, por exemplo, um sujeito que pratica um exercício extenuante, perde ali mais de 2% do peso corporal total dele, né? A gente atribui isso já a um efeito de desidratação, né? Então ele pede mais do que só proteína, né? Ele também pede, ele também pede um contexto que envolva carboidrato para reposição, né? Especialmente quando existe, como eu falei, mais de 60, 90 minutos de treinamento. Se ele está perdendo mais de 2% do peso corporal total dele, por que esses 2%? Ele pode tá, ele pode não. Aparentemente ele está desidratando. Contextualiza ali com cor da urina, daqui a pouco, pô, tá muito turva e tal. Cara, isso, né, que tu vai perguntar pro teu paciente, ou tu mesmo que é um paciente, né, se questionar. Cara, não, peraí, isso é um sinal de desidratação. Aí, né, galera, uma coisa é a gente achar que uma água proteica vai reparar tudo isso, tá? Então, cuidado, cuidado. Tipo, achar que tu vai fazer e usar uma água proteica que, cara, até ela pode contribuir na hidratação, porque tem água, né? Mas se ela não tem um conteúdo otimizado ali com carboidratos e eletrólitos, inclusive depois eu vou mostrar para vocês, algumas marcas já pensaram nisso e tem, né? Tem essa adição de carboidrato, de eletrólitos ali para um pós-treino, que dá para a gente pensar daqui a pouco o sujeito que tá trabalhando com treinos mais extenuantes e tal, a gente jogar esse produto conforme a individualidade, lógico, né? Mas é diferente de consumir só água com proteína, porque a proteína não vai te hidratar isoladamente, ela vai. É um dos reparos que a gente tem. Se criou muito, né, pessoal? Essa ideia de que proteína faz tudo. Não funciona assim, né? A proteína é um dos macronutrientes. Eu ouso dizer, inclusive, que, por exemplo, para hipertrofia, carboidrato é mais importante. Por que é mais importante? Porque ele é muito mais negligenciado. E carboidrato é um otimizador, desculpa, um poupador proteico. Quando as quantidades, eu não estou dizendo para ficar comendo pão o dia inteiro, não é isso que eu estou falando. Mas quando está otimizado o carboidrato, a síntese proteica também fica otimizada. A gente perde menos proteína. Agora, é claro que existem situações onde, sinceramente, eu não sou nenhum cético, assim, tipo, não pode, já era, acaba. Não, calma, vamos analisar. Até trouxe a canetinha aqui, né? Que nem a mesma história da canetinha. Ah, canetinha, pode, não pode? Cara, calma, é uma análise que tem que ser feita em conjunto, multiprofissional, não é assim, pode ou não pode. Inclusive, não é um nutricionista que diz se pode ou não pode, né? É um contexto médico, depois o nutricionista vai reparar junto com a dieta e assim vai, né? Agora, existem situações, sim, que a água proteica vai fazer sentido, tá? Então, por exemplo, daqui a pouco um corredor que ele não está conseguindo atingir pelo volume necessário de proteína, né, a quantidade proteica. Cara, é uma adição que daqui a pouco pode ser pensada, né? E eu já vou chegar no ponto que vai definir essa real necessidade. Um idoso que não está conseguindo atingir ali o seu 1,6, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso associado ao treinamento, muitos têm dificuldade, relação de deglutição, mastigatória, né? Muitos de vocês acabam tendo a necessidade da praticidade ali no trabalho, né? Muitos de vocês que querem usar as canetinhas e aí vocês acham, ai, a canetinha me fez perder muita massa muscular. Meu filho, o que a canetinha fez foi, tu parou de comer. Tu ficou com muito apetite muito bloqueado. Cara, se tu literalmente parar de comer, é óbvio que tu vai perder massa magra. E é isso que acontece com a galera. A galera usa um produto que ela vê assim, ó. Ah, não, agora eu consigo comer 600 calorias por dia se eu quiser. Tudo bem, beleza. Assuma as consequências. É óbvio que tu vai perder massa magra e é óbvio que isso não tem uma relação direta com a caneta. Tem uma relação com o fato de que tu não vai conseguir. Tu não tá consumindo o que tu deveria. Tu não teve. Então tu apostou tudo na caneta, não visitou um profissional de nutrição e agora tá lá perdido nisso.
tá? Mas o pulo do gato de tudo isso está aqui. O pulo do gato de tudo isso está aqui. Vamos lá. Considerando que tu é uma pessoa que tá jogando dinheiro para cima, cara, não vou nem te falar. Quer comprar água proteica, encaixa no teu orçamento, fica à vontade. Desde que não seja uma quantidade que ultrapasse as proteínas, não por nada, não vai te trazer grandes prejuízos, só que não vai te trazer benefício, vai ser o famoso xixi caro que a gente tem. Mas num comparativo preço, eu fiz um comparativo preço, eu fiz um comparativo composição, para mim, faz muito mais sentido se a pessoa está precisando de uma proteína porque não tem praticidade, quer consumir no meio do trabalho, utilizar, por exemplo, produtos lácteos ou whey protein, pessoal. Certo? Por exemplo, o próprio scoop de whey protein que vai fornecer uma qualidade confirmada em termos de qualidade proteica, né? Origem, etc. E um valor muito menor. E se vocês observarem, é só olhar os rótulos, como eu falei, né? É só analisar ali a composição de aminoácidos, de proteína e fazer uma equalização, né? E vai dizer, tanto na água quanto no whey protein, né? E justamente essa água, normalmente a origem vai ser de whey protein isolado ou proteína isolada do colágeno, né? Que daí a gente já vai, peraí, esse custo-benefício aqui, será que vale a pena? Agora, se tu é uma pessoa aqui que nem eu, é pão duro pra caramba, meu, faz um cálculo se vale a pena isso. Porque eu afirmo para vocês, em linhas gerais, tu comprar um pacote de whey protein que vai te durar um mês ali e tal, né? E comprar 30 águas para tomar uma vez por dia, é óbvio que a água vai sair muito mais caro. E não e aí mas eu li que eu preciso de proteína. Que eu preciso de proteína, que eu preciso de proteína, que eu preciso de proteína. Sim, pessoal. Sim. Tanto que agora o whey protein tá muito mais caro por causa disso, né? Porque todo mundo acha que precisa de proteína. É uma indústria que nos bota. Não, cara, peraí. É óbvio que. Vamos separar aqui, né, pessoal? Óbvio que, por exemplo, a gente tem populações carentes, principalmente no nosso país, que consomem uma quantidade marginal de proteína mesmo, né? E esse é um reparo que a gente tem que cuidar e tal, que muitas vezes, infelizmente, essas pessoas nem têm uma noção do que seria uma água proteica, por exemplo, né? Então aqui não é fazer, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não me interpretem errado aqui, tá? É óbvio que várias pessoas do nosso país precisariam consumir proteína, a gente sabe disso. Infelizmente, nas populações de classe social um pouco menos favorecida, né? Agora, no contexto de pessoas que praticam academia, praticam crossfit, cross-training, treinamento funcional, essa galera, a gente entende que muitos deles têm um consumo proteico, a gente não existem muitos trabalhos sobre isso, né? Existem mais trabalhos populacionais com baixa renda, né? Mas dentro das linhas de classe média, né? A gente sabe que hoje a galera atinge muito mais proteína do que precisa, justamente por causa desse marketing doentio de que proteína resolve tudo. E não é assim. Proteína não resolve tudo. Então, a gente vai ter que se fazer 5 perguntas antes de comprar esse produtinho. Qual é a fonte proteica? Então, se, como eu falei, proteína isolada do colágeno, proteína hidrolisada do colágeno e uma proteína, um whey protein isolado é totalmente diferente. A quantidade, então imagina assim, uma coisa é vir água proteica, 30 gramas de proteína, a outra coisa é 10 gramas de proteína. O perfil de aminoácidos que a gente vai analisar. Então, por exemplo, se tem uma quantidade de leucina, normalmente eu recomendo ali que fique pelo menos umas 2 gramas de leucina pela dose. O preço do troço, né? O preço do troço. Analisem também, pessoal, se existe ali os aminoácidos essenciais, que às vezes a galera esconde no rótulo, mistura. Então, eu não vou me lembrar de cor os 9 aqui, depois eu posso trazer até nos comentários aqui, mas são 9 aminoácidos essenciais, tá? Leucina, isoleucina, valina, e o resto aí a gente procura no Google, que eu não vou me lembrar de cor agora, mas posso deixar nos comentários aqui, tá? Porque às vezes a galera enjambra ali, coloca um essencial, depois um não essencial, e fica bem quietinho, né? E lógico, o objetivo.
certo? Onde esse objetivo, ele tem que ser pensado, né? Ele tem que ser pensado conforme a inclusão, a necessidade da real inclusão de uma água proteica. Peraí, então, quando tu tá falando de um sujeito que ele tá fazendo exercício físico, perde 2% do peso corporal total dele após o exercício físico, né? E isso e pensar numa água proteica só para ele num pós-treino, é óbvio que não faz sentido algum. Isso é óbvio que não faz sentido algum. Agora, se a gente está pensando num sujeito daqui a pouco que ele vai obter, ele tá disposto a gastar dinheiro com isso porque é mais caro, mas ele tem uma água proteica ali que tem eletrólitos, tem carboidrato junto, e esse carboidrato, né, claro, aí, né, galera, é uma questão mais individual de cálculo e tal, mas esse carboidrato, ele repara a quantidade proteica, a quantidade que aquele paciente precisa, que aquele sujeito precisa, aí vale a pena, tá? Porque aí, nesse caso, a gente está resolvendo um problema real. Um problema real. Agora, ficar comprando água proteica por um marketing que a gente recebe diariamente, como se a gente precisasse de mais proteína. Gente, vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos lá. Um sujeito com o meu peso, um peso alto, ele vai precisar ali de, no máximo, ao longo do dia dele, cerca de 160 a 200 gramas de proteína. Um pedaço grande de frango, a gente vai estar falando de 40 gramas de proteína, gente. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Então, sim, a ciência apoia a proteína, a necessidade proteica real. Hoje a gente tem evidências de que, de fato, durante muitos anos, se recomendou uma quantidade proteica menor do que a gente precisa, né? Ali de 0,8 a 1 grama, mas para sujeitos fisicamente ativos, o mínimo que a gente vai trabalhar é 1,6 gramas por quilo de peso de proteína. O mínimo, né? Pensando ali, seja em hipertrofia, recomposição, emagrecimento, performance, a gente vai trabalhar normalmente em 1,4, 1,5, 1,4 no mínimo gramagem de proteína. Mas isso não é difícil de atingir, galera. Isso não é difícil de atingir. Não é preciso. Tem muito paciente meu que não precisa do whey protein, que não vai usar o whey protein como forma de adicionar proteína. Então, muito menos ele vai utilizar uma água proteica para adicionar proteína. Então, cuidado com a real necessidade e gastar dinheiro com uma coisa que não vai trazer benefício nenhum para ti. Valeu, galera! Seguinte, não se esqueçam, se inscrevam no canal, tá? Não esquece de deixar a curtida aqui. O comentário de vocês é muito importante para mim, para saber se vocês gostam desse formato de vídeo também, um estilo mais videoaula, né? E a gente ir cada vez mais crescendo essa nossa comunidade aqui. Beijão, galera! Até o próximo vídeo.